Shalom Adonai, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um vídeo sobre o assunto satanologia, a qual estamos fazendo vários vídeos, colocando aí no Face, agora também vamos colocar no YouTube. Hoje queremos falar sobre possessão segundo a Tanar, também tirar algumas dúvidas de alguns que colocaram perguntas, querido, em seus comentários, porque não entenderam que quando o mal vem até nós, querido, não conseguiram entender que o pastor Gerson usou o capítulo número 13 de Deuteronômio, aonde que Deus ele fala que ele prova o seu povo, e às vezes até enviando mensageiros ou profetas falsos, profetas de falsos deuses, profetas do politeísmo, profetas do paganismo. Usei até, querido, o exemplo de um pai de santo ou um guia, dos orixás, viesse te convidar para participar de uma de suas sessões espíritas. Você ia dizer que quem fez esse convite, quem enviou aquele orixá lá, aquele pai de santo lá, foi Satanás. Mas não é o que a Bíblia diz, porque Satanás é um ser mitológico, é um ser que veio criado de forma progressiva depois do povo de Israel sair do cativeiro e adentrar aos persas e os persas alcançar a graça do povo de Israel. Houve muita influência do zoroatrismo, aonde se pregou o dualismo e a crença num ser desencarnado, um ser espiritual, conhecido como Satã, Beuzebu, que Beuzebu já quer dizer Senhor das Moscas, que é Baal-Zebub, o Senhor das Moscas, que é um ídolo. E por incrível que pareça, só há duas menções, querido, de demônios no Tanar. E todas essas duas menções são mal traduzidas pela nossa tradução aportuguesada. Demônios no Tanar, demônios no Antigo Testamento, significam deuses. Deuses pagãos, deuses de pedra, de pau, artifícios humanos, que nada são e que poder nenhum têm. O único poder absoluto, único, é o de Adonai, é de Hashem, é do nosso Senhor. Então, para você entender o capítulo número 13 ali, você que fez comentários, você precisa entender que no Antigo Testamento, demônios são deuses. E você olhar capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala a mesma coisa em Atos, quando ele está no aeropago, ele fala a mesma coisa, chamando aquelas pessoas de religioso. Ele usa uma palavra grega que se traduzida corretamente, diz adorador de demônios, adorador de deuses, demônios, que Paulo, sendo um erudito, um conhecedor das escrituras do Tanar, sabia que demônios dentro da cultura semita, dentro da cultura de Israel, eram deuses. E aonde a pessoa não entendeu quando eu falei que quando é que um demônio pode nos ferir? Quando nós deixamos de acreditar na proteção de Deus, quando nós começamos a criar outros deuses que são mais fortes do que o nosso Deus, que pode combater o nosso Deus, aí nós já caímos na monolatria, na idolatria, criando mais de um Deus. Deus é o nosso protetor. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Outra coisa, não existem espíritos que não estejam subornados a Deus. Satanás é uma invencionice, e os espíritos que perturbam são espíritos que vêm da parte de Deus, que cumprem os seus propósitos na face da terra. Assim, nós vamos ver possessão segundo o Tanar. Como poderia ser entendido aquilo que muitas pessoas chamam de possessão? Se a pessoa fosse rebelde, essa motivação poderia ser um empurrãozinho de Elohim para que a pessoa seguisse os maus desígnios do seu coração. Lembre-se da história de Faraó. Adonai, porém, endureceu o coração de Faraó, e este o deixou ir os filhos de Israel. Não deixou ir os filhos de Israel. Quando nós olhamos para as palavras hebraicas que fala endurecer, existem várias determinações dessa palavra. E nós que conhecemos um pouco do hebraico, entendemos que Deus mais motivou, mas fortaleceu o Faraó para que se cumprisse os seus propósitos educativos para o povo de Israel,
que estava dentro de um politeísmo e que precisava agora atravessar uma ponte de educação teológica, de conhecimento de Deus, para o monoteísmo, ou seja, que eles entendessem que o politeísmo não passava somente de mera mitologia, meros enganos, meros engodos, e que aqueles demônios, aqueles deuses, poder nenhum tinham, e que o único poder soberano, o único poder que está sobre todos os poderes é o nosso Deus, o nosso Hashem, o nosso Eterno. Diz ainda assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Eterno, Veruach Elohim, se movia sobre a face das águas. Observe o que Almeida traduz, Ruach Elohim, aqui como Espírito do Eterno, nome pagão substituído com letras maiúsculas. Querido, a palavra Ruach significa sopro, significa vento. A tradução correta é: o sopro do Senhor parava sobre as águas. Mas a tendenciosidade das religiões para se adaptarem a seus próprios conceitos deturpam, mudam o texto para dar sentido às suas próprias crenças. Mas o que nós vemos aqui, que é uma covardia dos tradutores, traduzir dessa forma. Compare com o que nós vamos ver agora abaixo, que está em 1 Samuel capítulo 16, do versículo 14 a 16 e o versículo 23. Diz assim: e o espírito de Adonai, Veruach, se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau, Ruach da parte de Adonai. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Elohim, Ruach Elohim Iraá, te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que então, na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Elohim, Ruach Elohim Iraá, vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Elohim, Ruach Elohim, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor. E o espírito mau, Ruach, se retirava dele. Samuel, como nós vimos. Observe cuidadosamente como Almeida, e a nossa tradução, querida, é tendenciosa. Aqui pode-se observar 3 equívocos de tradução. Primeiro, da parte de, no hebraico, me'et, aparece apenas na frase espírito mau da parte de Adonai. Nas demais, o texto hebraico não contém essa referência. A Almeida traduz Ruach Elohim como Espírito do Eterno, como lá em Bereshit, Gênesis capítulo 1. Mas aqui, por que seria desconfortável para a sua teologia, traduz a mesma expressão como um Espírito da parte do Eterno, com letra minúscula. Mas é o mesmo Espírito. Mas não pode traduzir com letra maiúscula, porque aqui se trata de um espírito mau. E o mal não foi Deus que criou. O mal vem do capeta. O mal vem do diabo. Será? É o que o texto está dizendo? Ou o texto está dizendo que o Espírito vinha da parte do Senhor? Nós vemos ainda, querido, que para fazer a operação acima, a Almeida ainda acrescenta a palavra mal, inexistente no hebraico. Pode-se observar algumas coisas dessa passagem. É o próprio Eterno que envia essa tormenta pela qual Saul está passando. Não é Satanás, não é demônio, não é macumba, não é feitiçaria. Quem permitiu este mal, este espírito, este ruach na vida de Saul foi Adonai. Segundo, a tormenta não é uma entidade que se apossa
que possessa a pessoa de Saul, mas sim uma inquietude ou uma tendência ao mal, pois ruach, vento, indica não uma entidade, mas uma motivação, uma inquietude. A tormenta só é enviada após Saul pecar repetidamente contra Deus. O Tanar ainda traz, escrito em 2 Reis 22, 21 e 23, um texto muito conhecido, mas muito mal interpretado, que diz assim: então saiu um Raruach, um espírito, e se apresentou diante de Adonai, e disse: eu o induzirei. E Adonai disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito, Ruach, de engano na boca de todos os seus profetas. Veja que aqui espírito também está com letra minúscula. Por quê? Porque um espírito de engano não pode vir da parte de Deus. Não pode ser de Deus. Deus não criou a luz e as trevas, o mal e o bem. Foi Satanás que criou isso. Veja como as traduções são tendenciosas para condicionar a sua mente a uma doutrina que é a doutrina do medo, para a existência de Satã, para a existência de demônios, quando a Bíblia está dizendo que todo espírito vem da parte de Deus. Todos os profetas, um espírito engano na boca de todos os profetas de Acabe. Ele disse: tu induzirás, e ainda o Senhor disse: prevalecerás. Sai, vai, fazes o que tens que fazer. Agora, pois, eis que Adonai pôs um espírito rua, novamente, letra minúscula, de engano na boca de todos os teus profetas. E Adonai falou o mal contra ti. Mas quando você vai ler no hebraico, esse rua, tanto quando fala espírito do Senhor, espírito mau, espírito de engano, todos eles são a mesma formação de palavra. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito que vem da mesma fonte, que vem da mesma parte. Por favor, querido, não se deixe enganar. É novamente notório o erro de tradução da Almeida, que traduz raruar, literalmente, o espírito como um espírito. Observe que não há nenhum indício de que esse espírito seja uma entidade diabólica, que seja oposta, ou um adversário contra o Eterno. Pelo contrário, novamente, a vontade do Eterno é feita pelo seu espírito, enviado para enganar os profetas de Baal. O autor desse estudo entende que o diálogo entre Adonai e o vento rua seja simplesmente uma forma simbólica de fazer o leitor compreender que uma palavra de engano foi enviada aos profetas para que houvesse condenação do rei de Israel, pois este fazia o que era mal perante Elohim. Vamos tirar algumas conclusões. Primeiro, possessão tal como é conhecida no Tanar, não existe. A pessoa Satanás no Tanar não existe. O que existe foi uma má tradução de Jerônimo na Vulgata, onde ele traduziu adversário para Satã, transformando um adjetivo em um substantivo, e onde muitos em cima disso criaram a doutrina de Satanás, um ser que caiu lá do céu, que era querubim, que era maestro, tudo balé, tudo invencionice humana, para corroborar com a doutrina do medo. Possessão tal como é conhecida no Tanar não existe, querido. O espírito no hebraico, rua, pneuma no grego é sopro, é fôlego ou motivação. Espírito no hebraico não é pessoa, não é entidade. Não existe uma personificação, não existe uma entidade, uma terceira pessoa no Tanar. Isso é criação católica. Lá no concílio de Constantinopla, que se no canetaço se criou a doutrina da Trindade. Não há nenhum indício de qualquer força atuante que não seja proveniente de Elohim. Se você crê que existe um ser que é capaz de medir força com Deus, você é um idólatra, você é um monólatra,
você se enganou, você crê que existe um ser que é igual a Deus e que mede forças com Deus, você é um praticante do zoroatrismo, porque Zaratustra, que era o fundador do zoroatrismo, a doutrina persa, é que influenciou os judeus e que influenciou a igreja e está influenciando você também. Então que você possa estudar um pouquinho sobre o zoroatrismo e ver de onde que vem essa crença de Satã como um substantivo, onde todo Tanar, todo o Antigo Testamento fala de um adversário. O próprio Deus se apresenta a Balaão, no anjo do Senhor, como um adversário, como um Satã. É só ler, é só pesquisar. A uma pessoa ser tomada por um espírito mau simplesmente indica que o próprio Elohim está dando a ela uma motivação extra para cometer ou ser tomada pelo mal que ela própria cultiva dentro de si. Se existe uma serpente do Éden, esta serpente se chama Itzerará, inclinação da carne, alma animal, desejo daquilo que vem do pó, das coisas dessa terra. Mas o nosso espírito, aliado ao Espírito de Deus, ele deseja as coisas do céu, ele deseja as coisas do reino de Jesus, ele deseja a justiça, ele deseja, querido, a igualdade social, ele deseja o amor ao próximo, ele deseja um desejo tão forte que me faz amar o inimigo, perdoar quem me ofende e me faz ter um comportamento moral, um comportamento intelectual, um comportamento emocional elevado. Que a paz e a shalom de Deus abunde em seu coração, em nome de Yeshua, HaMashiach, HaMaleh, HaMalehem. Amém.